Então, galera, tô de volta. Eu vou mostrar uma outra coisa para vocês aqui, que muita gente também tem dificuldade aí se dá um erro no banco de dados. Eu aconselho tudo que você for fazer de um site, por exemplo, você fazer um backup. É como se você digitasse no Word, por exemplo. Você digita alguma coisa, salva, digita, salva. Eu aconselho fazer isso, porque às vezes você faz uma coisa, aí daqui a pouco você fez um erro, e agora? Como você vai voltar a esse erro? Às vezes nem tem como voltar. Então, você tendo salvo isso, você tem como reverter a situação, né? E, principalmente com banco de dados. Com banco de dados é até interessante. Eu vou mostrar um macete aqui que você vai ver que como que a gente salva o banco de dados, porque sem o banco de dados o seu site não abre. Então vamos lá, nós vamos fazer o seguinte: MySQL dump, MySQL dump menos o root menos p. A gente precisa saber o nome do banco de dados, né? O nome do banco de dados nosso nós estamos fazendo aqui do João. Site João. O nome do banco de dados é Site João. Vamos lá então. MySQL dump menos u root menos p Site João. Site João. Você pode colocar qualquer outro nome, mas eu aconselho colocar o nome ali, Site João. Site João .sql. Então veja bem o comando. MySQL dump menos o root menos p Site João vai mandar tudo isso que está aqui do banco de dados para criar um backup, criar um arquivo com todos os dados desse banco de dados aqui, correto? A gente dá o enter, ele vai pedir a senha, 1, 2, 3. Pronto, você agora, se der um ls aqui, você vai ver que você tem o site João SQL. O que a gente faz agora? Você guarda isso, você tem que guardar. Você pode fazer isso também. Vamos voltar um diretório aqui, cd, vamos voltar mais um, cd, ok, vamos limpar a tela. Você pode fazer isso aqui, ls, para essa pasta aqui também, porque você tendo essa pasta aqui, vamos supor, você mexeu no site agora, acabou de mexer, você faz um backup dessa pasta e um backup do banco de dados, aí você mexer daqui 1 hora, 2 horas, você mexeu alguma coisa errada, você volta essa pasta para cá, para esse mesmo local, com aquele banco de dados que você fez o backup, ele vai voltar a funcionar tudo normalmente, só que sem as alterações que você já fez, ok? Então vamos no WinSCP, vamos ver o SQL onde está. Eu acho que está aqui, Site João SQL. Vamos colocar no lugar onde a gente acha com facilidade aqui. Joia. MySQL João .sql. Vou colocar no desktop do meu computador. Chique. Agora nós vamos fazer o seguinte: ele fechou ali, a gente digita a senha e torna a abrir. Vamos lá. Sem atividade há mais de 140 minutos. O que a gente vai fazer aqui para vocês verem como que é? Nós vamos deletar esse banco de dados. Olha só o que eu vou fazer.
Aí o cara fala, pô, o cara é maluco, o cara é doido, vai deletar o banco de dados. Vamos lá, vamos deletar. Eu vou ensinar vocês como é que volta ele depois, tá ok? Eu cliquei no banco de dados site João. E nas operações, e aqui em operações, eu vou apagar o banco de dados. Vou dar um drop em tudo aqui, ó. Isso aqui tudo vai sumir, o banco de dados vai sumir. Olha só. Aí ele me pede a confirmação, eu dou um OK. Deu OK, pronto. Sumiu o banco de dados do João site João. Eu não consigo mais acessar nada. Já era. Meu site já era. Acabou meu site, nem o admin, nem nada. Não consigo acessar mais nada. Acabou tudo. Joia. Beleza. Eu tenho mais que o banco de dados salvo, que eu acabei de mexer agora, né? Por uma questão de coisa, eu fui lá e perdi o banco de dados, eu fiz alguma coisa errada, mas eu tenho ele, eu tenho um backup dele. O que eu faço? Eu crio o banco de dados. Eu venho aqui, logo, e o banco de dados é site João. Tem que lembrar direitinho para a gente poder não errar. Deixa eu ver aqui. CD LS. Administrator. Ok, só para eu saber o nome do banco de dados, que aí eu tenho que criar um igual. Site João, beleza. Eu venho aqui, crio uma base de dados. Base de dados. Ok. Qual que é o nome? Site João. Eu vou criar um banco de dados com o nome site João. Correto? Site João. Criar. Ok. Ótimo. Base de dados criada. Site João. Mas se você olhar aqui, não tem nada. Não tem tabela, não tem nada. Eu só criei só a base de dados. O site funciona? Não funciona. Posso, tá vendo? Não funciona. Não funciona porque não tem base de dados, ok? O que eu posso fazer? Eu posso vir por aqui, certo? Vamos lá, site João. E importar aquela tabela que eu criei e botei no meu desktop. Aquela tabela eu posso importar ela por aqui, fazer a importação por aqui. Vamos lá. Importar. Selecione o arquivo. Aqui, ó. Nós vamos importar essa base de dados. Eu tenho que estar eu vou importar as tabelas. Eu tenho que estar na base de dados do site João. Vamos lá, pegar o arquivo. Ele está no desktop. Eu creio que o nome dele é site João SQL. Pronto, está aqui. Abrir e vou mandar executar. Ele demora um pouquinho. O tamanho prontinho aqui, ó. A importação terminou com sucesso. 67 executados. Ele aparece aqui, antes ele aparece que o máximo, aqui ó, tamanho máximo 2 megabytes, 2,48 megabytes. Se ele for maior do que isso, você provavelmente não consegue importar ele por aqui, correto? Então tá bom. Faz de conta que eu não falei isso, porque a gente tem como fazer isso, mas ele não aceita por aqui. Vamos ver se o site está funcionando. Pronto, eu voltei o site funcionar. Eu deletei o banco de dados, uma coisa que
quase que improvável de fazer. Eu deletei, mas eu consegui voltar ele de novo, né? Porque a gente tem esse macete. O admin também automaticamente volta, ok? Mas ele vem sem o login, você tem que logar outra vez. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar ele novamente. Eu vou deletar o banco de dados novamente do site João. Ok, já estou no João aqui, site João, vamos lá. Espera ele abrir. Aí eu vou nas operações novamente, vou deletar ele outra vez. Drop. Quando fala drop MySQL é deletar tudo. Vamos apagar o banco de dados todo. Está prestes a destruir uma base de dados completa. Confirma drop de database site João. Ok, vamos fazer isso. Pronto, ela foi deletada a base de dados. Ok, meu site não funciona mais outra vez. Não funciona nem o site, nem a parte do administrador não funciona mais. Se eu der um F5 aqui, não funciona mais. Agora o que acontece? Eu vou lá novamente, crio outra base de dados, site João. Site João, tá até aqui, ó. Vamos lá. Site João. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma base de dados. Pronto, criei a base de dados. Ok, já foi criada. Site João. O que acontece agora? Eu quero importar a base de dados, as tabelas da base de dados. Só que o máximo é 48 e minha base de dados tem 5 megabytes. E aí, como que eu faço? Quando eu clico aqui, que eu seleciono o arquivo, ela não vai, porque ela tem 5. A nossa tem menos, mas vamos que você tem uma tabela que tem um banco de dados que tenha 5 megabytes de tabela. Você não consegue por aqui. O que nós vamos fazer? Vamos por aqui. Veja que não está funcionando, não tem nada funcionando. Vou dar um F5. Não tem nada funcionando. Vamos por aqui. Vamos limpar a tela. Ok? Dá um ls aqui. E a gente vai ver. A gente tem aqui a tabela aqui. Backup dela. Está aqui. Correto? A gente não é bobo. A gente botou aqui. Fez um backup. Então o que a gente vai fazer? Se ela tem mais de 2,48 megabytes. Se ela tem 5, 6, 7, 10 megabytes. A gente vai vir por aqui, ó, pela tela do Linux. Isso quem é o usuário tem que pedir o administrador para fazer, porque automaticamente o usuário comum não vai ter acesso aqui. Entendeu? Então a gente vai escrever a mesma coisa que a gente escreveu antes. MySQL dump menos u root menos p site João. Agora a setinha é virada ao contrário, que eu vou jogar tudo para lá, certo? Vou jogar tudo para essa base. Isso aqui é uma base de dados, ok? Isso aqui é uma base de dados. Então eu vou jogar tudo que está aqui, eu vou jogar aqui para dentro. Ó, site João SQL. Então isso aqui é uma base de dados. Isso aqui é um arquivo cheio de tabela também. Só que isso aqui não tem nada. Esse aqui está vazio. Lá pra gente ele está vazio. Tá vendo? Ele só tem a base de dados. Ele não tem mais nada. Aí ele não aparece tabela. Se você ver, ele está vazio. O nosso banco de dados está vazio. Ele está pedindo até para criar tabela, mas a gente não vai criar tabela por aqui, sendo que a gente já tem tudo. Então é
a gente vai por aqui, certo? Porque isso aqui é uma base de dados que já existe, que a gente já criou, site João. Ela só precisa de tabela. E onde estão essas tabelas? Estão nesse arquivo aqui, ó, SQL, que a gente fez o backup dele. Site joão.sql. Vamos dar um enter. Ele pediu a senha do banco de dados do MySQL. A gente vai botar a senha, que é 123, e vai importar, né? Vamos ver o que aconteceu lá no site João, na base de dados. Igual a gente viu lá, não aconteceu nada lá no site, não apareceu nada. Porque aqui na linha de comando, quando você faz o MySQL dump, veja o sinalzinho, ele tem que ir para lá. Ele tem que ir para lá. Ou seja, o que você está fazendo? Você está tirando da base de dados, do seu banco de dados, aqui da base de dados, jogando para um arquivo qualquer, correto? Para você fazer um backup disso aqui. Quando você vai fazer o inverso, o que acontece? Você tem agora a base de dados, eu criei a base de dados, certo? Mas não tem nenhuma tabela. Então, o que a gente tem que fazer? Igual eu estava explicando, para importar, se ela for mais do que 2048 megabytes, você não consegue importar por aqui, muito difícil, às vezes dá até erro. Então, na hora de importar, esse sinal ele tem que ser ao contrário, certo? E aqui não precisa do dump, aqui é só o MySQL. MySQL-u root-p site João, que é o nome do banco de dados, da base de dados, e os arquivos que estão contidos lá no site João, no arquivo site joão.sql. Vamos lá? Aí ele pede a senha, espera um pouquinho, pronto, ele já vai tá lá atualizado, não tinha nenhuma tabela. Agora, se eu clicar aqui no João, ele já vai estar com as tabelas tudo aqui, e depois o nosso site já vai funcionar novamente. Então são duas maneiras de você fazer a importação, o backup da sua base de dados, ok? O site está funcionando, fechar a informação, e depois eu vou mostrar como que tira isso aqui, como que tira isso aqui e como que tira isso aqui, tá ok? Aqui tem um jeito de você botar também um botãozinho de busca e tal, mas isso aí a gente vai ver numa próxima videoaula. Deixa eu ver quantos minutos que tem essa videoaula aqui. Essa ficou um pouco pequena, 19 minutos, mas tá bom. 20 minutos já deu aí para esclarecer algumas coisas. Depois eu vou mostrar como que tira, como que coloca a cor aqui dentro, tá? Depois eu vou mostrar também, junto com a cor aqui, deletando a cor das letras, a cor daqui das laterais, a cor do menu, o logotipo aqui. Vou mostrar bastante coisinha, o rodapé, inserir um rodapé aqui embaixo aqui. Deixa eu ver se dá para colocar agora
aqui um módulo de rodapé só para se ter uma ideia. Usuário admin, a senha eu mudei para 1, 2, 3, 4, 5, 6, só para aumentar mais um pouquinho o tempo da aula aqui. Então deixa eu colocar um módulo aqui de rodapé. Veja que o site não tem nada disso aqui, ó. Ele não tem nada, a única coisa que ele tem é isso aqui. Vamos lá, novo módulo, eu vou clicar em novo módulo, né? E o que eu vou colocar aqui, o que eu preciso? Rodapé. Onde é que está o rodapé? O rodapé aqui, ó. Rodapé. Vou clicar em rodapé. Eu cliquei lá, novo módulo, e clico aqui em rodapé. Beleza. Qual o nome que eu vou dar para ele? Rodapé. Ou pode ser qualquer um outro nome, tá ok? Rodapé. Beleza. Qual a posição que eu quero ele? Eu quero ele nessa posição aqui, ó, aqui no meio ou aqui. O rodapé é o seguinte, ele traz aquelas informações de direitos autorais, tal, com o nome do site e tudo mais. É isso que é o rodapé. Então eu vou colocar ele na posição que é o seguinte, bis 3, né, que é o template que a gente está usando, e a posição 11 é uma posição, se não me engano, da esquerda. A posição 10 é do meio e 9 da direita, ou vice-versa. Vamos colocar o 10 aqui para a gente poder só fazer um teste aqui para a gente ver. E atribuir o menu vai ficar em qual das páginas? Eu posso aqui, eu tenho a opção de colocar em apenas algumas páginas, apenas em página selecionada, tá vendo? Eu marco aqui as páginas que eu quero que o rodapé aparece, ou então o rodapé é bom aparecer em todas as páginas, tá ok? E isso aqui depois eu vou mostrar isso aqui com mais clareza em outros módulos e outros menus que eu for fazendo, tá ok? Vamos salvar aqui. Vou dar um F5 para salvar. Olha, aqui o rodapé é o módulo. Aquilo que eu falei para vocês. Ele traz a descrição da licença do site, todos os direitos autorais, todos os direitos reservados. Isso aqui tem como a gente tirar. Ó, isso aqui suja o site. É uma coisa que o Joomla, ele é gratuito, você não paga nada para usar nem nada, é muito bom, é ótimo, é mais do que ótimo, mas ele traz algumas coisinhas que você não queria no seu site. Eu não quero isso aqui no meu site, eu vou ensinar vocês a tirar. Vamos tirar também esse nome de menu aqui, eu vou salvar e fechar, e esse nome aqui do módulo, menu não, módulo, esse nome aqui vai sumir, que eu não preciso dele aqui, eu não quero ele aqui. Eu não quero falando aqui que isso aqui é um rodapé, e não precisa disso. Então vamos lá, rodapé, né, que é o módulo que eu acabei de criar, e vamos ocultar o título, só isso, mais nada. Vamos dar uma atualização na página para sumir isso aqui. Assumir esse nome rodapé. Pronto, sumiu o nome rodapé. Outra coisa, esse banner aqui ele ficou com cadeado porque eu mexi nele e não salvei na hora de eu sair. Não salvei e fechei. Às vezes aparece um cadeadozinho assim, você tem que abrir ele, salvar e fechar. Aí o cadeado some, porque você não salvou e fechou. Ele ficou alguma pendência. Correto aqui. Então não tem mais o cadeado. Então, ok, eu salvei aquele módulozinho que estava um cadeado e criei um rodapé. O que isso significa? Significa que aquele banco de dados que a gente fez o backup dele, deixa eu limpar, vamos lá, ls. Esse banco de dados aqui já não serve mais. Eu posso deletar ele, e criar um outro novo, porque ele não serve mais, porque eu já fiz outra coisa no site.
correto? Eu já pus alguma outra coisa. E é perigoso se eu pegar esse banco de dados que está aqui, esse antigo aqui, e jogar ele lá para dentro, dá erro. O mínimo que vai acontecer, o mínimo é não aparecer isso aqui, mas pode dar algum outro erro lá dentro, ok? Então é indispensável você deletar RM site João. Você tá, RM significa remover, site joão.sql, correto? Deleta ele não tem mais nada, ele não tem, e você faz um backup do outro. Você faz um backup novamente. Agora veja que a setinha tá para lá. Eu estou pegando tudo do banco de dados do site João e colocando num arquivo qualquer, que não precisa ser site João, pode ser um arquivo com nome qualquer, mas aqui é MySQL dump, tá? Para fazer o backup é MySQL dump. Para voltar o backup é só MySQL, os parâmetros são os mesmos, e a setinha voltada para dentro, essa setinha aqui voltada para dentro, né? Para eu jogar, fazer o backup, MySQL dump e a setinha voltada para fora, e um nome aqui que pode ser qualquer um outro. Eu sugiro um nome parecido para você lembrar depois. E quando eu for voltar, MySQL, só o MySQL, escreve MySQL só e a setinha voltada para dentro, ok? Aqui eu vou dar um Enter, vai me pedir a senha, aguarda um pouquinho, pronto, ls, tá ali a minha nova base de dados, que ela já tem o rodapé, ela já tem esse rodapé aqui. Então, se caso alguma coisa acontecer agora, eu posso voltar ela, que meu site volta ao normal, ok? Então toda a configuração que eu for fazer, que eu fizer aqui, é a base de dados antiga, não vale mais, eu tenho que criar outra. O backup não vale mais, eu tenho que criar mais outro backup. Eu fiz aqui, comecei a trabalhar de manhã cedo e terminei meio-dia. Vem aqui e faz um backup da base de dados, ok? E de preferência dessa pasta aqui também, ó. Como que a gente faz um backup dessa pasta? Vamos lá. Copy, que é de CP, que é de copiar, -A, que é tudo, copiar tudo. Porque quando eu vou copiar um arquivo, eu não preciso do -A. Quando eu vou copiar um diretório, um diretório tem vários arquivos lá dentro. Concorda comigo? Porque olha aqui, você quer ver? Aqui, ó, eu tenho o público HTML, eu tenho o diretório público HTML, tem vários diretórios dentro dele, tem vários arquivos e tem vários arquivos dentro de cada diretório. Então dentro de um diretório eu tenho vários diretórios com vários arquivos. Então para eu fazer a cópia disso aqui, eu preciso de colocar o -A, que é o que faz parte do comando para copiar arquivo de forma recursiva, né? Então eu coloco public. Qual que é o nome que eu vou dar? Coloco public também. Porém, eu não posso colocar public HTML. Eu tenho que botar um outro nome qualquer. Por exemplo, old, ou backup. Vamos colocar backup, BKP. Pronto, olha lá. Copia o diretório public HTML com tudo que tem lá dentro. Eu faço uma cópia dele, BKP. Vamos ver. Ele demora um pouquinho para copiar, porque é bastante coisa. É tudo isso que tem aqui, ó. Tudo isso que tem aqui que ele está copiando, ok? Se eu voltar aqui um pouquinho, ele vai ter dois. Aqui, ó, o BKP, tá vendo? O public HTML, que é o original, e um backup dele. Então, o que acontece? Eu tenho
ele vai, daqui a pouquinho ele vai, pronto, tá vendo? Ele terminou de copiar, então eu tenho um backup dele. Esse backup eu nem aconselho deixar nessa pasta João, eu aconselho botar lá no FTP, por exemplo, fazer um backup dela no FTP, nesse diretório aqui, porque qualquer coisa que acontecer com o público HTML aqui vai acontecer com esse também, porque esse aqui está dentro desse. Esse aqui está junto desse, está dentro não, está junto, porque eu tenho dois, né? Mas eu prefiro botar o backup dentro do FTP, que depois eu posso acessar meu FTP e puxar ele para lá. Então agora como que ficou? Esse public backup e esse aqui são, eu posso inserir essas tabelas aqui que vai funcionar também normal. Então agora eu posso, até se eu quiser deletar isso aqui, tudo aqui, jogar tudo fora, eu posso. Aí eu venho aqui, renomeio ele para public HTML e se precisar eu jogar essa tabela para dentro do banco de dados lá novamente. Tá claro? Qualquer coisa, qualquer dúvida, meu e-mail targregório@gmail.com ou inforedesinformatica.com.br. Fala, comenta, vê alguma coisa que tiver errado também. A gente, eu aceito opinião, porque isso aí eu sou novo nisso ainda. Então assim, eu estou querendo de alguma forma ajudar, disseminar conhecimento, porque eu não sei tudo, eu sei muito pouco, mas eu quero ensinar o que eu sei. Eu quero mostrar o que eu sei, porque tem muita gente que às vezes sabe menos do que eu. Então eu gosto de ensinar, entendeu? E não cobro nada para isso. Então vamos ensinar aí, que tem muita gente que vê o Linux como um fantasma daqueles monstros, daqueles bem horrorosos, e não é isso. Então estou mostrando para eles que eu, com um pouquinho conhecimento que eu tenho, eu faço bastante coisa. Então é isso aí. Galera, muito obrigado, até mais e até a próxima videoaula.